Olá! O Diversidade de hoje traz tudo o que rolou na premiere de 6 filmes produzidos em Caratinga. Você que acompanhou o Diversidade ao longo do ano, com certeza viu a quantidade de projetos interessantes que foram desenvolvidos com o apoio da Lei Aldir Blanc. Na área do audiovisual, 2 nomes se destacaram, o Coletivo Articine e a Jararaca Alegre Produções. Eles se juntaram para fazer o lançamento de todos os filmes numa sessão especial no Cine Itaúna. Das obras apresentadas, 3 são ficcionais, 2 são documentários e uma é animação. Existiu uma cena cinematográfica em Caratinga que começou com Marcelino Soares e o Leandro Martins, 2007 e 2008. Só que essa cena ela acontecia de forma dispersa. Então a pessoa gravava um filme ali, o outro gravava um documentário separado. Então, até por conta do período pandêmico, a gente sentiu a necessidade de se organizar como coletivo e produzir em conjunto, né? Então, todos participaram da produção de todos os filmes, né? A equipe técnica. E foi desafiador por conta da pandemia, todos os protocolos de saúde, né, de segurança. E a gente conseguiu rodar 5 filmes em um prazo de 11 meses, que foi assim, muito corrido, né, para produções. A gente sabe que cinema a gente não faz sozinho, né? Então gerenciar uma equipe de aproximadamente 30 pessoas no set é complicado, mantendo todo esse distanciamento. Mas graças a Deus a equipe é muito competente, todo mundo se empenhou, comprou a bronca do outro, né? E a gente conseguiu executar os projetos e agora a gente está realizando essa premiere para poder apresentar o nosso projeto para a sociedade caratinguense. Após a premiere, esses filmes eles vão ser enviados para concorrer a festivais de cinema nacional e internacionalmente também. Muito bacana saber que a gente, né, conseguiu aí finalizar um número tão expressivo de filmes, e pensar que além desse tem outros filmes que não foram apresentados aqui hoje, de outros realizadores, né, mas que já tinham sido apresentados de uma forma ou de outra, e que assim, que é um número relativamente grande para uma cidade do porte de Caratinga, né? Então a gente tem alguns polos aí distribuídos pelo Brasil afora, mas assim, 6, 7, 8 filmes assim, não é uma coisa muito comum, então a gente tem que realmente, né, aplaudir, porque assim, é um número expressivo. E a gente tem desde animação a documentário e também ficções, né? Então para nós assim, é um momento muito especial, porque a gente agora está colhendo o fruto desse ano todo de trabalho, né? A gente teve muito apoio da comunidade, né? A gente tem também agora nosso coletivo aí de cinema e a gente está aí, assim, aguardando agora, né? Na expectativa aqui para apreciar a reação do público, que é importante para a gente, né? O Brasil é muito carente de cultura e Caratinga, de uma forma especial, talvez experimente essa carência de forma mais aprofundada. Então a Lei Aldir Blanc assim, chegou em um momento muito oportuno, né? A pandemia também trouxe muita dificuldade para o setor, para o cenário, e com o incentivo a gente conseguiu realmente mobilizar uma equipe grande. E assim, a gente precisa realmente militar a favor do incentivo, né, por parte do governo, porque é necessário. E Caratinga precisa se destacar, porque Caratinga é uma cidade que tem uma predisposição para atividade cultural. A gente tem inúmeros artistas aqui de vários segmentos, então acho que é muito importante, né, para nós a Lei Aldir Blanc. Ela movimentou o setor cultural aqui. E o que a gente tem é agradecer, né, também à prefeitura que se dispôs a intermediar esse recurso, né? Isso para nós foi muito importante e a gente espera que mais incentivos como esse cheguem para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades, né? É bacana ver, por exemplo, a Selma Lopes, né, ela tá em 4 ou 5 filmes, né, como atriz. O Tom até falou agora há pouco, ele dirigiu um filme, produziu outro, atuou em outro, então assim, a gente assim, tem realmente, além tem talentos, né? Não é só aquela coisa de, vou chegar aí e vem cá. Então, o Tom mesmo já tem um currículo muito bacana como ator, como produtor, como diretor. Então, é assim, uma equipe multifacetada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma equipe enxuta, né? E
E se você, por exemplo, comparar com os anos anteriores, que a gente já vem produzindo há mais de 10 anos, a gente percebe que a cada ano essa equipe cresce, então isso é massa. Então a gente acaba ficando assim, ó, massa, está crescendo, né? Foi uma loucura, né? Porque um dos filmes foi gravado na minha casa, né? Então a gente teve que pintar a parede, transformar móveis, fazer toda uma mudança lá para o cenário, porque era necessário, né? E depois foi feito outro filme, então o cenário era totalmente diferente, então teve que mudar tudo de novo. Então a minha casa ela virou umas 3, 4 casas diferentes durante o ano e eu ali no meio daquele todo processo ali, todo ali. Mas foi, né, apesar de muito trabalho, de muita responsabilidade, do profissionalismo de todo, foi muito divertido também, né? Você ter várias casas durante o ano. O coração ele fica a mil, né? Porque a arte tem que ter emoção. E a emoção que foi colocada nestes filmes, né, ela foi muito forte, né, porque a gente traz, né, a arte num conceito audiovisual, né, então tem que estudar bastante, né, e trabalhar bastante também, né, e é isso aí. A gente tem que desdobrar em conhecimento, desdobrar em trabalho também, inspiração, transpiração, né. Com uma equipe pequena, então a gente procurou sanar todas as funções de um, de outro, aonde um dirigia, outro produzia, e aí por diante, né? Atuava, né? Atuei no Kamehameha, tá? Fiz uma atuação, mas não foi de paraquedas, né? Já atuo há alguns anos, né? Parei, eu tinha dado uma aposentada, mas já atuo há alguns anos, né? Tenho uma bagagem sobre isso. E nos demais, do Júlio, eu fiz produção, né? No Ponha-nos a Caminho, que esse filme foi dirigido pelo Jacó, irmão do Vinícius, e produzido pelo Felipe Brian, que é meu filho, né? Então, nós estamos todos envolvidos. Inclusive, a minha filha fez a trilha vocal do Se Foi Maria, tá? A trilha sonora foi do Cleison Rodrigues, né? Mas a trilha vocal foi da minha filha. Então, de certa forma, estamos todos envolvidos e, graças a Deus, hoje chegou o dia da nossa premiere. E nós estamos muito felizes por isso, porque a gente se satisfaz com o produto seu, ele saindo da gaveta, você conseguindo editar, produzir ele, editar, finalizar e exibi-lo. Muito legal essa premiere estar acontecendo aqui, porque esse filme conta uma história que se passou aqui durante 14 ou 15 anos. Eu nem fiz a conta direito porque teve um ano que pulou, enfim, 15 anos e foi nesse lugar aqui, onde a gente está aqui agora, era o palco, aqui em cima era o palco. O Cine Itaúna ele ia direto para lá até onde era a diesel. Então aqui onde você entra para o Cine Itaúna hoje, era a saída. Tinha um palco aqui e nas duas laterais, 2 escadas que saía nessa rampa e você ia para a rua. Você entrava lá pela diesel. De onde era o bar da diesel até aqui, era só cadeira. Eram 1.800 cadeiras. E lotava nos festivais e as laterais ficavam cheias de gente em pé, dançando e pulando. Enfim, nós estamos contando a história do festival de música de Caratinga que chamava FEMPOC. E está sendo muito legal lançar ele aqui dentro porque é uma coisa muito simbólica, né? Tanto é que eu não considero esse filme terminado. Eu considero que eu finalizei ele, mas eu pretendo juntar mais material durante os próximos anos, até quando eu tiver condição de fazer uma coisa mais definitiva. Mas por enquanto a história está contada, tem muitos depoimentos de gente que viveu aquelas épocas, que organizou, que cantou nos palcos, que assistiu. Então, tem muito da vida que tinha nos FEMPOCs, está muito nesse filme. Graças a Deus. E é bacana porque você está contando uma história de um movimento cultural muito importante que teve em Caratinga, e agora a gente está vivendo algumas efervescências culturais também, como aconteceu no próprio Arteiros de 2019, né? E agora com a Lei Aldir Blanc, você tem acompanhado o trabalho de outros artistas? O que você pode dizer a respeito desse movimento atual? Olha, eu tenho acompanhado, mas dos que são mais amigos meus, né? Porque a maioria tá assim,
muitos ainda estão concluindo, né? Mas o pessoal da música, o pessoal do cinema que eu tenho acompanhado, tá muito bom mesmo, e eu acho muito legal que eles estão oficializando a lei agora de forma definitiva, porque isso fomenta a produção cultural, fomenta o aprendizado, fomenta a formação de público, né? E é uma forma muito legal de manter a cultura funcionando. Caratinga brota gente que faz cultura, brota da terra, só que tem muita dificuldade para pôr as coisas na rua, então, tendo essa condição, as coisas acontecem. Depois do intervalo, a gente continua mostrando como foi a premiere. Fique ligado! Estamos de volta e hoje o assunto é cinema. O coletivo Arte Cine e a Jararaca Alegre Produções lançaram 6 filmes com apoio da Lei Aldir Blanc. Tanto as produções ficcionais quanto os documentários contam com talentos aqui da região. E é claro que a gente bateu um papo com os atores que estavam no evento. Olha, começou com o convite do Leandro e do Márcio. A gente ainda estudava, ele fez o convite e eu aceitei embarcar nessa loucura com eles. E gostei muito. A experiência não tem nem como explicar a sensação que é de participar dos 3 filmes deles. Mas é uma sensação muito, muito boa mesmo. Cada filme tinha uma experiência diferente. É como se fosse o começo de tudo, como se eu fosse iniciante de todos eles. A experiência foi maravilhosa mesmo. Consegui o papel porque meu sonho é ser atriz desde pequenininha. E o Tom, ele já tem vínculo com a minha família e ele ficou sabendo e me convidou para gravar. Aí eu achei que ele só tinha me chamado, tipo, pra ficar, tipo, só pra, talvez você vai, sabe? Só que acabou que ele realmente me chamou, a gente foi gravar, a gente ficou gravando umas 2 semanas, 3 por aí. E, nossa, foi muita correria. Acordava de manhã, chegava tarde, teve uma vez que cheguei 2 horas da manhã em casa. Nossa, é uma correria boa, você sente uma adrenalina bem da hora. Acho que depois, assim que terminou as gravações, bateu a claquete, ó, deu. Eu já fiquei ansioso para ver o resultado final. E aí quando o Márcio, que é o diretor do filme, começou a mandar mensagem, ó, tá ficando pronto, a ansiedade vai aumentando. Aquele desejo de te ver na telona, sabe? Ela é muito grande, né? Vai ser minha primeira vez me vendo numa telona, assim. O teatro é muito no aqui e agora mesmo, né? O teatro tem que acontecer ali no presencial, as pessoas estão te vendo de perto. No cinema ainda tem aquele detalhe de que você pode errar, e aí faz aquelas repetições, e eu achei bem difícil, né? Foi meu primeiro contato, assim, direto com o cinema, eu achei bem difícil porque você tem que ter as mesmas emoções das primeiras gravações até a última gravação. Às vezes a gente grava a última cena para depois gravar a primeira, então aquele equilíbrio e entendimento do personagem, da emoção que você tá de agora para depois é bem complicado. Seu personagem no filme é uma pessoa que eu acredito que seja bastante diferente de você. Como é que faz para trazer essa pessoa, né? Então, o ator trabalha muito esse entendimento do personagem, né? De ir conhecendo esse trabalho, e aí aos poucos eu fui entendendo quem era, e a caracterização ajuda muito, né? Eu tava com cabelo maior, não que eu tenha muito cabelo, mas eu tava com cabelo maior, a minha barba tava muito grande, então acho que isso me ajuda a ir chegando no personagem, né? E as roupas também, e quando eu tive o contato com as armas, isso trouxe uma outra bagagem para a personagem que me fortaleceu para distanciar mais do que o Thales é. E a direção, ela foi uma coisa fantástica, ela propiciou uma facilidade muito grande para estar fazendo o trabalho. E ao meio a esse monte de cartazes, eu preferi ficar aqui, porque o Kevin, né, no filme, ele é filho do meu personagem, né, e aí eu quis fazer essa homenagem a ele. No Se Foi Maria, era uma participação até um pouco assim, tímida, né, eu faço o personagem que é par romântico da Selma, né, e narra a história de uma mulher que tem a ver com assédio, né? Então, é uma história forte, né? Mas o meu personagem disso ali é só um ponto de honra mesmo, né? Não tem, assim, uma resposta muito grande no curta. Já deixa eu ver, vou no Kamehameha primeiro. Já o Kamehameha é uma história de fé, né?
algumas pessoas talvez não vão entender muito, vai ficar perguntando, mas por quê, quando, onde? Mas a arte tem esse viés, né, da gente ter que ter a própria interpretação para saber o que a gente entendeu do filme. Já o Kamehameha tem uma cena, assim, um Olhar 43, sabe, que foi muito bacana, e algumas gravações foi na fazenda do Feliciano Abdala. Então eu achei muito interessante porque tem um resgate da fé. Então muitas pessoas podem não entender qual que é do filme. Ele não é um filme religioso, mas ao mesmo tempo é um resgate e um respeito da fé. E hoje em dia uma coisa está acontecendo, as pessoas não estão respeitando a ideologia do outro, acreditando que ele está querendo empurrar a própria ideologia, mas na verdade é o seguinte, gente, é cada um no seu quadrado, né? E foi muito bacana fazer esses curtas-metragens. O meu personagem, quando o Júlio propôs a ideia de fazer, ele meio que chegou até a adaptar o texto para ser um pouco mais parecido comigo. Então eu vivo a minha realidade no filme. Aí basicamente falando, o Kevin, sem dar spoiler, né? Ele é um cara que se preocupa muito com a aparência dele. Ele se preocupa muito com que a pessoa vai corresponder com o que ele é, entende? Então é meio que o que o filme passa para a pessoa. Para ela, tipo, não se importar tanto com a aparência dela e viver da melhor maneira possível, porque a beleza é uma coisa muito subjetiva. Uma pessoa acha bela, outra acha que não. Então, basicamente, falando, é isso que passa o filme. Eu e meu pai já faz trabalho em Caratinga, como o pessoal já sabe, há cerca de uns 10 anos, por aí. Eu comecei bem novo, eu tinha 10, hoje 20, né? Então, há 10 anos. E eu sempre tive bastante familiaridade com o serviço, justamente por estar fazendo com meu pai. Uma figura paterna já perto, fica mais tranquilo. Aí não teve tanta dificuldade, já que o que a gente passa no filme é basicamente falando o que a gente passa na vida real também. Então a encenação foi mais... Não foi tanta encenação, pra falar a verdade, foi mais o natural. E isso é que eu achei bacana no personagem. Foi uma proposta que chegou pra mim meio de repente e deu pra fluir muito bem. Eu gostei bastante do resultado que deu. Quando eu comecei no teatro, eu fiquei meio um pouco acanhado, porque era muita gente, eu tinha tipo, 15 anos de idade. Eu estava acostumado a fazer serviço no hospital, mas no hospital é tipo numa ala com poucas pessoas. Mas aí um público maior, todo mundo direcionado, olhando para mim, esperando eu reagir. É engraçado, só que já passando daí para uma gravação, uma filmagem, é totalmente diferente, o mundo é outro. Porque, tipo, igual aqui, por exemplo, tô conversando com você, não pensei em nada que eu tô falando aqui, tô improvisando e a câmera olhando para mim. Então é basicamente falando isso. Chega até a dar um nervosismo, mesmo quando não tem pessoas te olhando. Eu acho interessante que o nervosismo é ainda maior, mesmo sendo menos pessoas e a câmera que está te olhando. Então eu gostei bastante da experiência. Foi a primeira curta-metragem que eu cheguei a participar. Só que ainda pretendo fazer muitos à frente aí, com a equipe chamando. Eu gostei bastante da experiência. Como já disseram, agora os filmes vão ser inscritos em festivais de cinema pelo Brasil e no exterior, podendo concorrer a prêmios. Além disso, praticamente todos os entrevistados me contaram que estão elaborando novos projetos. Qualquer novidade sobre eles, a gente fala aqui no programa. E esse é o último Diversidade de 2021. Em janeiro você vai rever alguns dos melhores episódios do ano. Então, um abraço para você, feliz ano novo e até 2022.